Bom dia a todos, bom dia aos irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo nesta manhã de domingo, neste dia do Senhor. Depois de ouvirmos essa palavra abençoada e desafiadora para as nossas vidas, eu queria convidá-los a permanecerem conosco, acompanhando a nossa lição da Escola Dominical. Nós temos pensado juntos aqui na igreja e buscado refletir e pensar a respeito do culto cristão. E temos caminhado nessa lição, buscando entender como Paulo tratou a igreja de Corinto nesse quesito. E a nossa lição ela tem feito exposições de temas baseados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dos capítulos 11 a 14. Nós já pensamos juntos aqui a respeito da igreja de Corinto, bem como dos problemas que eles enfrentavam no culto, e esses problemas que afetavam o culto da igreja de Corinto era diretamente ligado ao equívoco e ao erro doutrinário, à concepção doutrinária errada que os coríntios carregavam de espiritualidade. Então, por entenderem que espiritualidade era apenas a manifestação dos dons espirituais durante o culto, os coríntios estavam sendo conduzidos a práticas que não se conformavam com a Escritura. Nós já vimos aqui esses problemas, como Paulo abordou esses problemas de uma forma pastoral e como um mestre também. E é interessante que Paulo, ele, de forma pastoral, ele busca manter a igreja unida a Cristo e de forma como um mestre, ele expõe as doutrinas que estão sendo violadas, os conceitos doutrinários que estão sendo concebidos de uma forma equivocada. E aí ele trata a respeito dos profetas presentes naqueles dias. E nós vimos semana passada o levante feminista no primeiro século, o levante feminista dentro da igreja de Corinto, quando pensamos a respeito de profetisas e o uso do véu por parte das mulheres na igreja. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, pensando na sua segunda metade, e o título da nossa lição será ou é Bêbados na Ceia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia e tivesse o texto bíblico como roteiro de 1 Coríntios capítulo 11, versos de 17 a 34. Deixe sua Bíblia aberta. E nesse estudo de hoje, nós queremos tratar de mais um problema do culto da igreja de Corinto. E dessa feita, o problema era relacionado à celebração da ceia do Senhor. Vê, o equívoco ou o erro doutrinário afetou uma das práticas da igreja mais sublimes, que é a participação da comunhão com o Senhor, e a expressão mais direta disso, a participação na ceia do Senhor. A concepção de que espiritualidade era somente a manifestação de dons, estava levando a igreja a práticas que não glorificavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero ver com vocês nessa manhã o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e para a gente entender como é que essa prática da ceia estava funcionando e como ela deve funcionar num culto cristão ou num culto espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar o que era a festa do amor. Os cristãos do período do Novo Testamento, os cristãos apostólicos que participavam de uma igreja local, e as igrejas não tinham templos como nós temos hoje e estamos impedidos de participar, mas as igrejas elas tinham locais de reunião. E o costume desses irmãos daquelas igrejas era reunir-se pelo menos uma vez por semana para que eles pudessem comer juntos uma refeição. E nessa refeição, depois de comerem juntos, eles também celebravam a ceia do Senhor. E esse costume teve sua origem no fato de que o Senhor Jesus Cristo instruiu o sacramento da ceia do Senhor durante uma refeição. Se você abrir a sua Bíblia, como está indicado aí, em Mateus capítulo de número 26, você vai ver isso. Jesus estava comendo a refeição da Páscoa, e depois de haverem comido a refeição da Páscoa, Mateus relata que Jesus tomou o pão e deu graças, e tomou o cálice e deu graças, e ele institui ali a ceia do Senhor após o jantar de Páscoa, após aquela refeição. E o que é interessante é que depois de Jesus, os discípulos replicaram aquele costume. Nós vamos perceber, por exemplo, quando abrimos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, que os discípulos comiam suas refeições de casa em casa e partiam o pão. Então, a Igreja Apostólica de Jerusalém, ela seguiu o exemplo de Jesus e assim estabeleceu esse costume. Essas refeições conjuntas que vieram a ser conhecidas posteriormente como as festas
ágape, que a palavra ágape decorre da palavra, ou é a palavra grega que nós entendemos amor, então a festa do amor. E a festa era celebrada uma vez por semana, quando os cristãos se reuniam, e eles se reuniam e comiam a refeição junto, e após essa refeição, eles celebravam a ceia do Senhor. Separadamente eles tinham pão e vinho, para lembrarem da morte do Senhor, para celebrarem a vida decorrente da morte de Cristo, bem como para alimentarem a sua esperança quanto à volta do Senhor. Então, naquele contexto que Paulo está escrevendo, ele escreve no contexto de uma festa do amor ágape. E aí é interessante lembrar que a igreja, ela não sustentou essa prática por muito tempo, devido aos abusos que estavam acontecendo nessas refeições. Nós podemos perceber algumas menções a esses abusos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, bem como lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 13. E aí, a celebração da ceia do Senhor, ela foi separada da festa do amor ágape. É por isso que as igrejas historicamente tradicionais, as igrejas que estão ligadas à história, a história cristã, elas apenas celebram a ceia do Senhor durante os seus cultos regulares. Mas essa celebração que lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, ela tem a ver com essa festa do amor ágape. E o que estava acontecendo lá em Corinto especificamente? As divisões que estavam acontecendo na igreja, decorrentes do conceito errado de espiritualidade, estava atingindo também a celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha ouvido que havia várias irregularidades, vários problemas nas festas ágapes da igreja de Corinto. E o que Paulo faz agora, ele chega a dizer que essas reuniões, elas faziam mais mal do que bem. Olhe para o texto que eu anunciei como base. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Paulo abre essa parte do texto dizendo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo chama a atenção de que estava acontecendo algo ali que não era saudável na vida da igreja, visto que eles produziam um resultado inferior ao desejado, porque quando nos reunimos para adorar o Senhor e celebrar a ceia do Senhor, nós almejamos com isso edificação, nós almejamos instrução, nós almejamos conforto, consolo para as nossas almas. Mas Paulo diz que eles se reuniam para pior e não para melhor, porque ao invés de estimular e de encorajar os irmãos às coisas espirituais, os coríntios estavam ao contrário, encorajando os irmãos à glutonaria, à embriaguez, às divisões, à carnalidade de um modo geral. Então, como resultado, a participação na ceia do Senhor, ao invés de trazer bênçãos, estava trazendo maldição, como Paulo vai dizer mais na frente, no final do capítulo. Então, a ceia do Senhor, ela estava acontecendo com muitas irregularidades, estava acontecendo muitas divisões, é o que nós vamos pontuar primeiro, e perceber que aquelas festas estavam gerando divisões, porque as pessoas que participavam ali, alguns eram ricos e outros pobres, como podemos perceber no relato, e aqueles ricos, quando chegavam com seus vinhos finos e suas comidas bem elaboradas, eles comiam apressadamente, ao passo que os mais pobres eram esquecidos. Os judeus presentes naquelas festas do amor ágape estavam fazendo separação de comidas puras e impuras, enquanto que os gentios comiam de todas as coisas. Então eram vários tipos de divisões que aconteciam na ceia do Senhor. E Paulo chama a atenção, porque antes de tudo, versículo 18, eu estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E o verso 20 diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. A ceia do Senhor era um alvo secundário naquelas reuniões. Aquelas pessoas estavam mais interessadas, talvez, primeiramente, com uma ocasião de matar a sua fome. Outros podiam estar pensando ali também no esbanjamento. Alguns comiam pão e vinho, que eram para celebrar a ceia do Senhor. Eles estavam comendo apenas como uma atividade fisiológica, comendo inutilmente, pela pressa, pela divisão, pelo equívoco, quanto àquela reunião ou aquele propósito ali de reunirem. Entretanto, era exatamente durante a celebração de uma das partes mais significativas do culto que faltava a verdadeira
espiritualidade dos coríntios. Eles se julgavam altamente espirituais. A igreja de Corinto pensava ser uma igreja espiritual, e essa espiritualidade para eles, como eu já falei anteriormente e como vocês já viram nas primeiras lições, para eles estava associada diretamente a dons espirituais. E era exatamente durante a celebração da ceia do Senhor, uma das partes mais significativas do culto, que estava faltando a expressão de espiritualidade, expressão de obediência e submissão ao Senhor, expressão de apego à palavra do Senhor. Como era possível uma igreja que tinha membros bêbados, membros empanturrados de comida, enquanto outros estavam famintos ou com fome, pensar que eram espirituais? E a resposta era o erro doutrinário, era o erro quanto ao conceito de espiritualidade, e isso Paulo irá demonstrar mais adiante na sua carta. O que nos impressiona é que no momento que os coríntios conseguiram corromper o culto, o tempo em que eles viveram não fazia nem 20 anos do surgimento do cristianismo, e isso enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. Foi muito rápido essa corrupção. Portanto, a gente pode olhar para uma passagem como essa e pensarmos em nós como igreja. Nós não devemos nos impressionar muito com a rápida corrupção ocorrida na igreja depois que os apóstolos morreram. E muito menos hoje. Nós fomos à igreja continuando a introduzir práticas e costumes e a torcer o propósito dos cultos, o propósito da ceia, ao ponto de suas reuniões muitas vezes, como a dos coríntios, fazer mais mal do que bem. O que Paulo queria ensinar com essa passagem? O que procurava Paulo ali, o que estava preocupando ele ali, era a dignidade, ou a falta de dignidade no discernimento espiritual, que aqueles irmãos e aquelas atitudes daqueles irmãos estavam demonstrando ali. Deus, Ele requer que nós adoremos a Ele de um modo apropriado e que pratiquemos o seu culto de modo apropriado. E esse modo apropriado é revelado na sua palavra. Então, o que estava preocupando ali, o que estava acontecendo ali, Paulo diz: vocês se reúnem para o mal e não para o bem. Os versos 21 e 22, porque ao comerdes, cada um toma rapidamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então essa é a expressão de preocupação de Paulo. Muitos estavam doentes e fracos. Outros já haviam morrido, como vai ser dito no versículo 30. Isto nos deveria servir de alerta também nos nossos dias, para motivação e para a forma como cultuamos e adoramos ao Senhor. Mas qual é o significado da ceia? Com que Paulo estava preocupado? Qual era a preocupação primordial de Paulo? Era somente com os pobres que não estavam comendo? Ou será que era somente para que demonstrasse harmonia e andassem juntos, sem divisões e partidarismos? A minha resposta é não. É interessante que o que importa notar aqui para a gente é a relação que Paulo faz, uma relação estrita e inseparável entre a sua concepção doutrinária e a sua prática de culto. Nós não podemos esquecer isso. Nós adoramos a Deus e a nossa expressão de adoração e nossas manifestações de culto, elas são decorrentes de nossa concepção teológica de Deus. E é isso que Paulo apela aqui neste momento. Invariavelmente, Paulo resolve os problemas da igreja fazendo o quê? Abordando para os fundamentos teológicos da fé cristã, envolvidos naquela questão. Ele não deixa se enganar pela aparência das situações ou por esses problemas. Ele procura resolver cada um desses problemas, não de forma superficial, mas atacando a raiz do problema, se comportando como um mestre, expondo a doutrina. E é o que ele faz agora. O significado da ceia, o que significa a ceia? E Paulo mostra para a gente nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 25, que o ponto crucial na ceia do Senhor é Cristo. Ele diz para a gente que Cristo é o centro da ceia e não as pessoas. Esse é o ponto central. A ceia, depois de que eles comessem a comida do jantar ágape ou da festa do amor, os elementos da ceia, o pão e o vinho, estavam ali presentes. E aqueles elementos, eles simbolizavam a morte de Cristo, como você pode ver nesses versículos. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, o que Paulo quer ensinar para a gente com essa passagem é que a celebração da ceia era algo para ser feito com seriedade, com reverência, com respeito, porque era o que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, e aqueles elementos que estavam sendo servidos na mesa da comunhão não era para simples sustento físico do corpo, era algo que exigia consciência dos que participavam, exigia fé, ou seja, os crentes deveriam estar ali atentos ao sentido teológico do que estava sendo feito, das implicações desse fazer. E é interessante a gente prestar atenção que quando a gente olha para e vê Cristo como o centro da ceia e vemos o pão e o vinho, nós temos uma séria discussão histórica a respeito disso. Porque muitos compreendem que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo na hora da administração da ceia. E eles creem no milagre da transubstanciação. E eles estão de fato ali comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue de Cristo, repetindo a morte do Senhor, o sacrifício de Cristo. E essa concepção, ela não coaduna com o ensino bíblico. Outros entendem que há uma transformação, ou que há uma mesma substância. Os que creem na consubstanciação, que o pão e o vinho, eles têm a mesma substância do corpo de Cristo. Nós, quando olhamos para o pão e para o vinho, de fato precisamos discernir. Nós não estamos comendo a carne, literalmente, de Cristo. Nós não estamos bebendo, literalmente, o sangue de Cristo. O pão e o vinho, eles são símbolos da morte, eles são símbolos. Cristo se faz presente espiritualmente e Ele nos comunica a graça espiritualmente no momento da ceia. A ceia, ela tem origem no próprio Senhor Jesus Cristo, como nós podemos ver Paulo afirmando para a gente no versículo 23, na parte A: porque eu recebi do Senhor. A ceia representa a morte de Jesus. O evento que para os cristãos, ou que para nós cristãos deveria ser o centro do cristianismo. Ele aponta para o significado substitutivo de Jesus, ele tomar os nossos pecados sobre si, ele tomar, ou com o seu sacrifício, morrer a nossa morte. E esse sacrifício, ele tem uma função na história da redenção, como o selo dessa nova aliança, como Paulo coloca para a gente no versículo 24. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele diz: isto é o meu sangue que é dado por vós. É o cálice da nova aliança. Esse sacrifício tem como finalidade recordar-nos da sua pessoa e da sua obra. Então, toda vez que participamos da ceia, também celebramos esse memorial, a fim de recordar-nos da sua pessoa, a fim de recordar-nos da sua obra. Então, quando celebramos a ceia, nós estamos rememorando o feito do Senhor Jesus Cristo. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos alimentando a nossa esperança, porque não é só um memorial que nos joga para trás, mas é um memorial que alimenta toda a nossa esperança. É mais que um memorial, porém, é pelo qual nós nos alimentamos e participamos espiritualmente, participamos pela fé dos benefícios conquistados por Jesus, participamos da sua morte e ressurreição, anunciamos a sua morte e ressurreição e almejamos a sua volta. Portanto, para nós cristãos, a ceia do Senhor, nós deveríamos participar dela com fé, com discernimento, com conhecimento. É esse afirmar intelectual também, é um afirmar também da nossa confiança, é discernir o que estamos fazendo ali. Especialmente os coríntios precisavam discernir, porque eles precisavam separar um momento de refeição, que alimentava o seu corpo fisiologicamente, para um momento de comunhão espiritual, onde era celebrado com pão e vinho. Era necessário consciência, separação naquela circunstância. Então, eles celebravam a ceia no momento da festa do amor, estavam cometendo alguns equívocos, porque estava havendo separação no meio da igreja, e Paulo então apresenta o verdadeiro significado da ceia do Senhor, e aí os cristãos eles devem participar dessa ceia, como eu já falei, com fé, com discernimento e principalmente conhecimento. E aí, Paulo passa a destacar os perigos
para aqueles que participam da ceia de forma indigna. E a gente vai procurar responder essa pergunta: quais são os perigos que correm àqueles que participam da ceia de forma indigna? O que é participar da ceia de forma indigna? E Paulo é bem categórico no versículo número 27, quando ele aponta para a gente: porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer, no verso 27, o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo apresenta o perigo para aqueles que participam de forma indigna da ceia do Senhor. O que Paulo quer dizer com forma indigna? Participar de forma indigna significa participar da ceia do Senhor de forma descuidada, irreverente, sem preparação espiritual adequada, sem fé em Cristo, sem consciência do que a ceia representa, do que a ceia significa. Então, muitos dos coríntios não estavam fazendo a diferença entre a refeição comum da festa ágape ou da festa do amor, bem como a ceia do Senhor, os elementos da ceia. O pão da ceia era comido como uma refeição comum. Alguns comiam apenas para alimentar e acabavam por participar de forma indigna do sacramento. Alguns chegavam a se embriagar com o vinho. Nas palavras de Paulo, o versículo número 29... pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebem juízo para si. Então, participar da ceia de forma indigna, qual é a consequência? A primeira, a autocondenação. Comem e bebem juízo para si. Paulo ensina que a ceia tem que ter como centro o Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não podiam estar participando ali de modo descabido, sem reconhecer do que se trata aquele momento, sem reconhecer o corpo de Cristo, sem ter discernimento espiritual do que está fazendo naquele instante. Então, Paulo apresenta Cristo como o centro. E é interessante que, se profanamos o símbolo, pecamos contra o que ele é simbolizado, isto é, o corpo e o sangue do Senhor. Então, ao participar de forma indigna da ceia do Senhor, sem discernir, o sangue da aliança é profanado, o sacrifício de Cristo é profanado. E é interessante que existem, de fato, graus diferentes de indignidade daqueles que participam ou possam participar da ceia. Alguns comem sem fé, outros têm fé, mas não estão amargurados contra alguém, outros estão apáticos e indiferentes ao que estão fazendo, estão fazendo por tradição ou por costume, ou porque estava acontecendo aquele evento, aquele momento no culto, mas eles pecam ao participar da ceia de forma indigna. E é interessante a gente parar para prestar atenção nessa indignidade, porque muitas vezes a gente pensa que o que nos impossibilita daquele momento, que a gente está pensando que Paulo está negando a ceia a alguém quando ele pede para que o homem examine a si mesmo. Não, a verdade é que ele está chamando as pessoas à seriedade, a um compromisso, a participarem da ceia do Senhor com a consciência do que estão fazendo naquele instante, e especificamente naquele contexto, para que eles possam separar o momento e terem, de fato, temor no coração ao participar da ceia do Senhor. Paulo não estava colocando as pessoas para fora da ceia, Paulo não estava impedindo alguém de participar da ceia, pelo contrário, ele estava desafiando a igreja a participar de forma correta do momento do sacramento, que era celebrado junto com a refeição ágape. Então, o que significa participar da ceia de forma correta? O que significa ter a consciência correta no momento da ceia do Senhor? E é interessante a gente notar o que Paulo diz para a gente nos versículos 28 a 34. Diz assim a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Nessa parte final do texto, o apóstolo Paulo orienta a igreja agora, depois de ter esclarecido o conceito teológico do que significa a ceia do Senhor, ele chama a atenção agora dos irmãos para adequarem-se a esse conceito teológico e a participarem da ceia do Senhor de modo consciente, de modo saudável. E é interessante, qual é a primeira atitude que Paulo chama a atenção da igreja?
era ao exame do coração, ao autoexame. E as advertências de Paulo são claras, partindo da doutrina de que Cristo é o centro da ceia e de que os elementos estão ligados ao seu corpo e ao seu sangue. Paulo dá as orientações práticas à igreja de Corinto. O que ele diz? Cada um de vocês devem examinar-se a vocês mesmos antes de participar da ceia. E esse autoexame é fazer um exame da sua consciência, assegurar-se de que a sua atitude está correta, de que ela está consciente e de que está fazendo algo consciente, com a razão operando junto com o seu corpo, ao aproximar-se da mesa do Senhor. Cada um deveria submeter o seu coração a um sério e fervoroso exame diante de Deus antes de participar da ceia. Dessa forma, então, aprovados pelo Senhor, pela consciência no Espírito, eles deveriam participar da ceia. As advertências de Paulo são contra o indiferente, o descuidado e o profano, não contra o tímido, ou contra o que sente a sua fé abalada, ou aqueles que se encontram em momentos de tentação. A advertência é para não fazer algo de modo descabido, algo irresponsável. E é interessante, examine, pois, o coração. É a ideia de qual é a motivação de estar participando dessa ceia? Qual é a motivação de estar comendo este pão, este vinho? Por que comes este pão? O que representa este momento no meio do culto? É só um pãozinho pequenininho? É só um pouquinho de vinho ou de suco e a discussão se estende sobre isso? Ou nós temos consciência do que aquele pão representa, do que aquele vinho representa? Quem deve participar desses elementos? A quem nós oferecemos e estendemos a mesa do Senhor? Ela é restrita somente aos membros da igreja presbiteriana? Ou ela é estendida a todo o corpo de Cristo? Ela é exclusiva para a sua denominação? Ou ela pertence a Cristo? Ela representa a Cristo? E aí esse exame deve ser feito no nosso coração ao participarmos da ceia. Então nós participamos de modo correto quando nós examinamos o nosso coração e procuramos as motivações, a consciência de fé, a consciência teológica que baliza essa atitude ou essa celebração no culto. Mas não somente isso, Paulo ainda estimula os irmãos a esperar uns pelos outros. É outra orientação de Paulo. É orientação para prevenir os problemas semelhantes no futuro. Ou seja, na celebração das festas ágapes lá de Corinto, eles deveriam esperar uns pelos outros. É a recomendação de Paulo no versículo número 33, quando ele diz assim: pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E eles deveriam ter o seu apetite saciado em casa, eles deveriam vir ao culto já saciados, e para que eles pudessem festejar o amor, para que eles pudessem celebrar a ceia do Senhor, sem a ansiedade da fome, causada fisicamente, e aí termina logo para a gente comer. Não deveria acontecer isso. A recomendação de Paulo, também a gente deve prestar atenção, é sobre esperarem uns pelos outros na hora da refeição ágape, pois alguns estavam correndo na frente dos outros e até se empanturrando e até mesmo se embriagando. A gente deve prestar atenção que a recomendação de Paulo não é sobre os crentes esperarem para tomar juntos o pão e o cálice na hora da ceia, mas a ideia da refeição ágape, que estava sendo comida às pressas. Embora isso não nos impossibilite de a gente, na hora da ceia, dizer vamos esperar uns pelos outros para que todos recebam. Algumas igrejas fazem isso. Nós fazemos isso aqui na primeira igreja, mas não porque estamos pensando que Paulo está dando uma recomendação para a gente aqui, mas por questão de logística, de organização, para participarmos juntos, com a consciência juntos, para receber a instrução juntos do momento. Nós fazemos isso. Mas a exortação de Paulo não é para nos dar essa diretriz como lei na hora da administração da ceia. Todas essas preocupações do apóstolo Paulo com o exame de consciência, para que esperassem uns pelos outros, para que viessem já de barriguinha forrada, era uma preocupação para que a ceia fosse celebrada corretamente. E nos lembram que, quão acertadamente, uma linha da igreja cristã, ela seguiu através dos séculos e vem insistindo para que cerquemos a ceia com preocupações, com cuidados, com advertências, para evitar os exageros, para evitar aqueles que não têm condições mínimas de participação. Nós sempre perguntamos antes da celebração se você está em comunhão com a sua igreja, se você está em comunhão com Cristo, se você tem consciência da obra de Cristo, se você já professou sua fé em Cristo. São preocupações da igreja, para que a ceia do Senhor
não venha a ser profanada, para que não adentremos em caminhos de leviandade, como podemos ver nos nossos dias, por exemplo, igreja colocando diáconos no semáforo para distribuir pão e vinho para as pessoas, como expressão de milagre, por exemplo, quem comer do pão e quem beber daquele cálice, por exemplo, não vai mais sofrer sanção, vai ficar curado das suas enfermidades, vai ter as suas contas pagas, vai se livrar da briga com o marido, e oferece a ceia indiscriminadamente a todo mundo, como se houvesse poder, simplesmente num pedaço de pão e num gole de vinho. Nós precisamos sim continuar preservando essa celebração, como Jonathan Edwards, ele fez no século número 18, ele sofreu as sanções do seu tempo, quando recusou-se dar a ceia para incrédulos. E aí nós precisamos compreender isso. A ceia é um momento de memorial, é um momento de comunhão com Cristo, e não tem comunhão com Cristo aqueles que não creem no seu sacrifício substitutivo, aqueles que creem na sua morte e ressurreição. Não tem comunhão com Cristo aqueles que vivem para o seu louvor. E é isso que Paulo está chamando a atenção dos coríntios, para que eles tivessem discernimento deste momento que eles vivem, para que eles pudessem de fato dobrar-se diante do Senhor e receber do Senhor tão somente a instrução e a comunhão e os benefícios espirituais decorrentes daquele momento. Nós olhamos para passagens como essa e nos perguntamos que implicações há para nós hoje diante desse texto. Será que era somente um costume limitado à festa do amor ágape, ou só um problema naqueles dias e não tem nada a ver conosco hoje? Como vimos na lição passada, nós precisamos isolar um comportamento cultural de um ensinamento supracultural. E aqui nós precisamos identificar que elemento é esse. E aí, primeiro, a gente precisa entender os efeitos de uma espiritualidade equivocada no culto, de um conceito errado de espiritualidade. É o que mais espanta olhar para essa carta e olharmos para a igreja dos Coríntios, é percebermos aqueles irmãos brigando e se dividindo, dizendo, nós somos espirituais, e procuravam demonstrar essa espiritualidade de um modo tosco, negligente, não condizente com a palavra, não condizente com ensinamentos anteriores da palavra de Deus. Eles se julgavam altamente espirituais porque eles gritavam no culto em línguas que ninguém entendiam, porque haviam diversas manifestações de palavras proféticas, de palavras de sabedoria. As mulheres, elas se alforriavam jogando os seus véus porque se viam agora iguais aos homens e queriam exercer os mesmos papéis. E a gente fica pensando, aqui uma advertência para que vivamos de fato de acordo com a palavra de Deus e adoremos de acordo com a palavra de Deus. Aqueles espirituais de Coríntios estavam convencidos de que tinham Deus ao seu lado, afinal eles tinham todos os dons ao seu lado. Um culto verdadeiramente espiritual, entre outras coisas, ele precisa promover as condições para que os crentes se aproximem da mesa do Senhor lúcidos, sóbrios, aptos para discernir o que estão fazendo, devidamente instruídos quanto ao sentido da ceia e capazes de participar dela de forma digna. É o que nós precisamos aprender dessa passagem, é guardar esse conceito de espiritualidade e do que um culto deve ser, de que um culto deve ter, e dentre outras coisas tantas, é esse momento lúcido de instrução, de conscientização, de fato, fé, para que as pessoas que participam daquele momento eles possam ter esse conceito arraigado em seus corações, e não somente um conceito, mas um conceito traduzido em prática, em vida, em vivência, em espiritualidade. O que mais nós devemos aprender desse momento? A celebrar a ceia no Espírito, é discernir a presença de Cristo nos elementos. Uma ceia no Espírito exalta a Cristo, fala do seu sacrifício pelos nossos pecados. Então é esse o nosso desafio, precisamos aprender com o apóstolo Paulo e trazer para os nossos dias, trazer para a nossa vida. Muitos, eles separam isso da sua vida comum, e a gente vê pessoas hoje nos nossos dias dizendo assim, celebram 4 domingos por mês, no primeiro domingo do mês seguinte, se prepara, viu? Porque vai ter a ceia do Senhor. Nós precisamos viver preparados para a comunhão com o Senhor e adorarmos dominicalmente, preparados para esse encontro, e virmos a igreja consciente do que viemos fazer aqui, não somente no dia da ceia, porque dominicalmente nós celebramos, adoramos ao Cristo ressurreto, nós celebramos ao que se ofereceu na cruz por nós, e naquele dia onde partimos o pão e o vinho, nós estamos fazendo esse memorial e repetindo esse memorial como obediência ao Senhor. Nós precisamos celebrar a ceia do Senhor neste espírito
e discernir a presença do Senhor Jesus Cristo. É espantoso e é perigoso nós aproximarmos esse ensino da ceia do Senhor com o ensino das relíquias, por exemplo, e acharmos que no momento da participação da ceia, nós ao tomarmos o pão e ao comermos o pão e tomarmos o vinho, nós vamos receber um milagre instantâneo, ou que vamos receber uma transformação de situação instantânea. A gente, quando faz isso, nós nos equivocamos com o significado daquele momento. Por isso nós precisamos resgatar essa ideia de um culto espiritual, tomarmos consciência do que é participar da ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor. E eu queria trazer algumas questões para a gente pensar aqui e encerrarmos esse momento aqui juntos. Primeiro, você tem procurado participar da ceia do Senhor regularmente? Não é difícil encontrarmos pessoas nos nossos dias se autodisciplinando. Ao ver-se numa vida de pecado ou na prática do pecado, ela se vê como indigna e ela mesmo se disciplina e se afasta da ceia do Senhor. A ideia é que a disciplina ela não é uma autodisciplina neste sentido. Quem carrega a responsabilidade de disciplinar a igreja é a liderança da igreja. E na igreja presbiteriana, o conselho da igreja, que carrega essas funções e atribuições pastorais. É a igreja que tem o papel de exortá-lo, de corrigi-lo, de afastá-lo da comunhão, se vê você, por exemplo, de forma repetitiva e insistente na prática do pecado. Quando nos negamos a participar da ceia do Senhor, nós queremos dizer que estamos de fato convencidos e agradados pela vida de pecado. E o nosso desafio é, participe da ceia do Senhor. De fato, examine o seu coração, as suas motivações, a sua vida. Abandone o pecado, consagre-se totalmente ao Senhor. Tenha consciência de que os seus pecados são perdoados pela obra de Cristo. E então, participe da ceia do Senhor. Se está vivendo com uma luta pessoal, uma tentação, procure auxílio. Procure o pastor da igreja, procure o presbítero. Mas não deixe de participar desse meio de graça. Porque na ceia também o Senhor comunica as suas graças aos participantes dela. Uma outra pergunta. O que você pensa ou o que você sente enquanto toma o pão e o cálice? Você está almejando naquele instante um milagre instantâneo? Você olha para o pão e para o vinho e buscam nele um meio de receber um milagre ou uma bênção específica? Você pode estar ainda com aquela mentalidade católica da adoração de relíquias e buscando nesse comportamento ou com esse comportamento participar da ceia do Senhor. O momento da ceia é um momento de fé, de consciência do que Cristo fez por nós, de lembrete e de esperança e de anúncio. Eu gosto de lembrar que são 3 atitudes que devem haver no nosso coração. Consciência passada da obra de Cristo, consciência presente e anúncio às pessoas que não creem no Senhor, da morte do Senhor pelos nossos pecados, e uma esperança de que Ele vai voltar, porque nós celebramos até que Ele venha. Nós almejamos a volta do Senhor. Então que sejam esses os pensamentos que povoam a sua mente e sentimentos que tomam o seu coração ao participar do pão e do cálice. E por fim, o que poderia impedir você de participar de maneira digna da ceia do Senhor? Uma tentação? Uma dúvida? Uma insegurança? Será que são essas coisas? O que Paulo tratou nos Coríntios? Falta de fé, de consciência, de entendimento do momento, é o que tornavam eles indignos de participar daquele momento. Então que ao olharmos para a ceia do Senhor, ao olharmos para nós diante daquela mesa, e olha que vivendo esses dias de afastamento social, de restrição social, eu já estou assim, meu Deus, tomara que já passe logo. A vontade de estar em comunhão com os irmãos, de participar da mesa do Senhor. E eu estava em casa dizendo, quando a gente estiver livre dessa quarentena, desse afastamento, eu quero que na igreja tenha um culto e todo mundo esteja presente, e a gente possa ter esse momento de comunhão com a ceia, para celebrar logo o nome do Senhor, para a gente estar junto em comunhão com o Senhor, para comer o pão e beber o vinho, para celebrarmos de fato a morte do Senhor, alimentarmos essa esperança no nosso coração e participarmos desse momento com essa consciência do poder de Cristo que transcende. Mas irmãos, se não tivermos a oportunidade aqui, aí nós vamos ter na eternidade junto com o Senhor, na mesa eterna, do banquete eterno, mas almejamos que aqui ainda tenhamos esse momento. Então, o que pode nos impedir de participar de maneira adequada e digna da ceia do Senhor? Então, essa lição 6, ela nos chama a atenção para o nosso culto
para a forma como nós adoramos. E tudo o que nós cremos é expresso nesse momento de adoração. E esse momento que nos reunimos e cantamos, e lemos a Bíblia, e oramos juntos, e ouvimos sermões, e ceiamos, e batizamos, nós expressamos o que nós cremos a respeito de Deus. O que nós podemos ver em você, quando você se junta à igreja para adorar o Senhor? Que atitudes você testemunha? Será que tem se portado como os coríntios? Bêbados na ceia? O bom é que não, porque a gente não faz uma refeição junto com a ceia. Então não dá para perceber tanto os gulosos, os apressados, os facciosos. Nós fazemos isso em ambiente de culto, nos livrando dessas mazelas e preservando este momento de memorial, esse momento de graça. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos por Ele ser instruídos e tomarmos do Senhor esse ensinamento para as nossas vidas. A ceia é um momento de consciência e de adoração ao Senhor. Que possamos fazer isso, irmãos, claro, em memória de Cristo, para o louvor da sua glória e para o nosso benefício pessoal. Vamos encerrar esse momento com uma oração, pedindo graça a Deus para não cairmos no mesmo equívoco ou na frigidez dos coríntios, mas vivermos isso de forma clara, fervorosa, amando ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã de edificação. Te louvamos pela Tua palavra exposta, ó Deus, no momento em que o pastor Cláudio pregou, Senhor, e nos desafiou, ó Deus, a buscarmos ao Senhor e a nos conformarmos com a vontade do Senhor em submissão e fé. Obrigado também por esse momento da escola dominical, onde somos chamados à atenção, Senhor, quanto à atitude do nosso coração, quanto à nossa consciência de fé, quanto à concepção dos conceitos teológicos que nutrimos e trazemos à memória quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Nos livra, Senhor, de agirmos de modo maquinal, mecânico, humano tão somente, nestes momentos tão sublimes de comunhão. Mas nos ajuda, Senhor, a entender dia a dia e a viver a nossa fé dia a dia, como no primeiro amor, como, ó Deus, com o fervor e a consciência necessária para bendizermos ao Senhor e agradarmos ao Senhor com a nossa celebração da ceia. Abençoa aos irmãos que assistiram e que estão acompanhando esse estudo, Pai, para que cada um de nós recebamos graça suficiente para vivermos de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado, ó Pai. Que possa o Senhor Deus tomar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todas as vezes que paramos para adorar o nome do Senhor. Que possamos fazer isso de modo consciente, de modo claro, de modo a agradarmos tão somente ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nesse momento de afastamento social, quando estamos privados da comunhão uns dos outros, quando estamos privados da mesa do Senhor. Alimenta o nosso coração, não nos deixa cair, ó Deus, na frieza, não nos deixa nos afastarmos espiritualmente do Senhor, mas nos sustenta, Pai, com a esperança de termos novamente aqui nas igrejas, Senhor, a mesa do Senhor, e alimenta o nosso coração enquanto a expectativa do grande dia, quando tomaremos na Tua presença, ó Deus, participaremos de um banquete real. Abençoa as nossas vidas, Senhor, nos sustenta para a Tua glória, nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.